Então, olha só, eu botei uma questãozinha simples de campo gravitacional, falando um pouco da Terra e da Lua, que era uma questão que sempre se fala, e a gente vai aproveitar para tirar aquela dúvida da força-peso, força normal, porque não forma um par de ação e reação. Ele diz o seguinte: o campo gravitacional na superfície da Lua é aproximadamente 1/6 do campo gravitacional terrestre, que vale aproximadamente 10, está aí a unidade Newton por quilograma, ou como vocês aprenderam também, o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Aí ele pergunta, na Lua, qual o peso de um automóvel de massa 1000 kg e na Terra? Então, uma questão bem simples que a gente vai fazer, tá? Só para lembrar vocês aí depois a dúvida do aluno. Então, o peso é m vezes g, é massa vezes aceleração da gravidade, peso é uma força, então força é massa vezes aceleração. A massa do carro é 1000 kg, tá? A aceleração da gravidade na Lua é 1/6 da Terra. Então, vai ser o da Terra, que é 10, dividido por 6. Então, essa aí é a resposta do peso na Lua. É só multiplicar 1000 por 10, vai dar 10.000 e dividir por 6. E na Terra, como ele pediu aqui na letra B, na Terra vai ser fácil, porque na Terra você já sabe, é a mesma coisa. É m vezes g. É a massa do carro, que é 1000, vezes g na Terra, que é 10. Então, na Terra vai dar 10.000 e lá na Lua vai dar 10.000 dividido por 6, porque é 1/6 menor, ok? Então, vestibulando, a questãozinha bem fácil essa daí, mas ó, para cá, para cá, para cá, mas nós vamos aproveitar para tirar as dúvidas, né? Exatamente essa parte de peso normal, ação e reação. Vejam bem, acompanhem na telinha agora. Está aqui, vamos imaginar que aqui fosse a Terra e que aqui eu tenho um corpo de massa M. Pronto, um corpo de massa M. Foi solto, está caindo. Por que ele cai? Porque atua uma força nele. Essa força que atua nele, a gente chama de força-peso. Mas que danada é a força-peso? É a força com que a Terra atrai esse corpo de massa M. Então, a Terra puxa esse corpo. Se não existisse a força-peso, onde você colocou esse corpo, ele permaneceria lá. Porque vocês aprenderam, pela primeira lei de Newton, é para cá, para cá, para cá, a lei da inércia, que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, a não ser que a força resultante que atue nele, se você ele no ar, se não existisse a força-peso, ele ia ficar lá, parado, de acordo com a primeira lei de Newton, a lei do princípio da inércia, ok? E também, complementando a primeira lei de Newton, ele diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, tá? Ou todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo, uniforme, né? A não ser que alguma força diferente de zero atue sobre o mesmo. Então, é aquela história. Se o corpo está parado, ele continua parado. Se você vem em movimento em cima de um cavalo e o cavalo para, a tendência é você continuar em movimento com velocidade constante em linha reta. Se você não segurar no cavalo, você passa direto pelo princípio da inércia. Ok? Mas vamos voltar lá para o desenho. Então, a Terra puxa esse corpo com a força-peso. Lógico, esse corpo também vai puxar a Terra pela lei da ação e reação. Então, lá no centro da Terra, vai existir uma força que eu vou chamar F1, que é a força com que esse corpo atrai a Terra. Agora, ó, a Terra tem uma massa muito maior do que esse corpo. Então, a Terra anda, sobe um pouquinho, mas é insignificante, porque ele tem uma massa tão grande que essa força não consegue fazer com que a Terra suba. É insignificante o que ela sobe. Então, na verdade, o corpo desce. Então, a força de reação à força-peso, ela está onde? Localizada no centro da Terra. É a força com que o corpo puxa a Terra. Tá vendo que nem apareceu normal aí? Então, normal não é a reação da força-peso. Mas por que o aluno botou essa dúvida? Eu vou explicar agora, vou apagar. Vocês estão olhando aí direitinho o computador. Vou apagar aqui e vamos falar quando é que aparece essa normal. Aí eu vou fazer agora diferente. Vou botar aqui uma mesa e vou botar aqui embaixo a Terra. E aquele corpo de massa M, que antes estava suspenso, ele ficou aqui em cima da mesa. Então, isso aqui é uma mesa. Como eu desenho bom. Desenho bem demais. Aqui é uma mesa e está aqui o corpo de massa M. Esse corpo de massa M está sendo atraído pela Terra, como nós já vimos, com a força chamada força-peso. E esse corpo de massa M, pela lei da ação e reação, atrai a Terra com a força F1. Ok? Então, a reação da força-peso é F1.
Agora, esse corpo que antes estava caindo, agora ele não está caindo, ele está em repouso na mesa. E nós aprendemos que para ele estar em repouso na mesa, a força resultante que atua nele tem que ser zero. Então, se só tem a força peso aqui, não pode. Se ele está parado, tem que ter outra força que vai atuar nele, tá certo? Que a gente chama aqui a força, né, que a mesa vai fazer nele. Vou botar aqui em cima, mas geralmente a gente apresenta embaixo, que é a normal. E verifique que a normal e a força peso atuam no mesmo corpo. E a força para ação e reação tem que atuar em corpos diferentes, ok? Então, ó, vou apagar aqui e vou simplificar a nossa dúvida. Está aqui uma mesa, tá? Está aqui o corpo de massa M. Ele é puxado pela terra com a força peso. E se ele não afunda, lógico que ele está parado, uma outra força atua nele, que é normal. Então, a normal, nesse caso aí, ela tem o mesmo valor da força peso. Mas ela não é a reação da força peso, porque tanto o peso como a normal está atuando no mesmo corpo de massa M. E a força para ação e reação, elas têm que atuar em corpos diferentes, por isso que elas nunca se anulam. Para cá, para cá, para cá, a força de ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. A força peso e a normal atuam no mesmo corpo, então não pode ser ação e reação, e elas nunca se anulam. E a peso e a normal ali, perdão, a força peso e a normal, elas estão se anulando, então elas não podem ser par de ação e reação, porque a força de ação e reação atuam em corpos diferentes, então nunca se anula. Por exemplo, se você pegar a sua cabeça e bater na parede, tá? Você vai sempre sentir a reação que é a parede batendo na sua cabeça, tá certo? Então ela nunca é nula, ela vai sempre existir. Se você bater devagarinho, recebe devagar. Se bater com força, que eu aconselho não fazer isso, você recebe a reação com força. Ok? Então, a normal não é a reação da força-peso. E lembre-se, força, ação e reação atuam em corpos diferentes. E onde é que está a reação da força-peso que está atuando nesse lápis, que está caindo? Está lá no centro da Terra, em corpos diferentes. A ação atuou no lápis, a reação atuou na Terra. É esse lápis puxando a Terra. Beleza? E olha aí também outro canto que o peso não é igual a normal, que eu também falei e houve essa pergunta. Olha aqui no plano inclinado. Quando você tem um plano inclinado, você tem esse corpo aqui no plano inclinado, a Terra puxa esse corpo com a força-peso, mas parte dessa força-peso vai fazer, se não tiver atrito, vai fazer com que esse corpo desça, está aqui, e outra parte vai querer afundar a mesa, afundar o plano inclinado. Aí, como não afunda, porque essa força PY é anulada pela normal. Então, verifique que nesse caso aqui, a normal não é igual à força-peso, ela é igual a uma parcela da força-peso que a gente chama de PY, que essa parcela da força-peso, vocês já aprenderam que é o peso vezes o cosseno desse ângulo θ. Então, ó, a normal nem sempre é igual a força-peso também, está aí no plano inclinado. A normal é peso vezes o cosseno do ângulo, ok, vestibulando? Beleza? Vai para cá, para cá, para cá. Então, acho que tiramos bem essa dúvida que o aluno perguntou, que a gente falou aqui em outra aula, sobre a parte de peso e sobre a parte da normal. Peso e normal, como eu falei e agora expliquei melhor, não formam um par de ação e reação. Vestibulando, lembre-se também que as forças, o par ação e reação, as forças não são iguais, tá? Professor Luiz Carlos, o senhor está dizendo que a força... A ação e reação, elas não são iguais? Não. Elas têm o mesmo valor, o mesmo módulo, mas força é uma grandeza vetorial. E vocês aprenderam em sala de aula que se fosse uma grandeza vetorial, para elas serem iguais, elas teriam que ter o mesmo valor, ou seja, o mesmo módulo, teriam que ter o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. E a força de ação e reação, elas têm sentido contrário. A força-peso atrai esse lápis e ele cai, então a força-peso é para baixo. A reação da força-peso vai estar onde? No centro da Terra. É esse lápis puxando a Terra. E a Terra, então, vai ser puxada para cima. Então, a força-peso, que é a ação, está para baixo. A reação, que é esse corpo puxando a Terra, está para cima. Então, se ação e reação têm sentidos contrários, significa que elas não são iguais. Então, se no vestibular vier na questão teórica, o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação, correto. O módulo sempre vai ser igual. Agora, se vier a força de ação
é igual à força de reação? Falso, porque como eu disse, força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, para ser igual, elas tinham que ter, e ser iguais, tinham que ter o mesmo sentido. E ação e reação têm sentido contrário. Se você bate na parede, a ação está nesse sentido. A reação é a força da parede batendo em você, que está no sentido contrário. Então, a ação e reação não são forças iguais. Beleza, vestibulando? Ok?